A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua edificação. Vamos ao tema de hoje. Gênesis 44. Gênesis 44 registra a continuação do segundo encontro entre José e seus irmãos. O estudo bíblico de Gênesis 44 também fala sobre como José planejou deter os seus irmãos ali no Egito. Esse plano fazia parte do objetivo de José, de testar a fidelidade daqueles homens, dos seus irmãos. Gênesis 44 começa com José ali no Egito, dando ordens ao seu mordomo para dar todo o mantimento que os seus irmãos pudessem carregar. Todo o mantimento que eles pudessem carregar. Mas ele também deveria colocar na boca do saco de cereal o dinheiro referente ao valor a ser pago pelo mantimento. Além disso, José também ordenou que o seu copo de prata fosse colocado no saco de mantimento do seu irmão mais novo, Benjamim. O servo de José fez tudo conforme ele lhe ordenou. Então, pela manhã, quando já estava claro, os irmãos de José se despediram e saíram da cidade do Egito. Mas antes que eles tivessem se distanciado, José ordenou que seu mordomo fosse atrás deles e questionasse acerca do seu copo. José instruiu ao seu mordomo dizer o seguinte: não é este o copo que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Gênesis 44, versículo 5 vai registrar essa fala de José, essa ordem ao seu mordomo. A adivinhação relacionada ao copo refere-se a uma prática chamada de hidromância. Essa prática era comum no Oriente Antigo, e onde a pessoa usava um recipiente contendo água para fazer previsões e adivinhações. Essa declaração fazia parte do plano de José. Era uma argumentação que colocava uma dramaticidade no questionamento e deixava claro aos irmãos de José que aquele copo era um objeto de valor inestimável. Portanto, isso não quer dizer que José ele praticava a hidromância. Muito pelo contrário. A Bíblia ela vai deixar claro que as revelações que José recebia eram procedentes somente do Senhor. Pode registrar isso em Gênesis 41. Nós já temos um canal aí, Gênesis 41, vai deixar claro que o Senhor que revelava a José. Entre o versículo 6 e o 13 de Gênesis 44, os irmãos de José vão receber essa acusação de que eles tinham roubado esse copo. O mordomo egípcio ele alcançou os irmãos de José e lhe falou tudo o que foi ordenado pelo próprio José. Então eles ficaram surpresos e argumentaram que jamais fariam tal coisa. Eles explicaram que tinham agido com honestidade. Eles tinham agido com honestidade quando perceberam que o dinheiro do mantimento havia sido devolvido dentro dos sacos de cereal, quando visitaram o Egito pela primeira vez. Por isso, quando retornaram, eles trouxeram novamente aquele valor. Então não havia qualquer motivo para eles furtarem qualquer coisa da casa de José. Os irmãos de José, eles realmente estavam confiantes de que eram inocentes
e que tudo seria esclarecido. Então eles disseram que se o copo furtado fosse achado com qualquer um deles, a pessoa deveria ser morta e os demais seriam escravos de José. Eles vão fazer esse acordo de que morreria aquele que tivesse furtado o copo. E os demais irmãos agora seriam escravos do governador do Egito. Mas o mordomo de José disse que apenas aquele com quem fosse achado o copo é que seria escravo. O restante deles seriam inculpados, não carregaria essa culpa. Aqui fica claro que o teste de José consistia em testar a atitude de seus irmãos diante da possibilidade de Benjamim se tornar um escravo, assim como ele foi vendido como escravo. Como seus irmãos reagiriam a isso? Obviamente, isso tinha a ver, tudo a ver com o fato de que antes aqueles mesmos irmãos, eles já tinham vendido, tinham feito José de escravo ao vendê-lo para os comerciantes ismaelitas. José estava testando a fidelidade dos irmãos deles, se havia mudança, transformação na vida deles. Um a um dos irmãos de José colocaram o seu saco de mantimento para ser examinado. O mordomo começou pelo saco de mantimento do irmão mais velho até chegar ao irmão mais novo. Então, no saco de mantimento de Benjamim, o copo foi achado. Gênesis 44, 12. O texto diz que quando viram o copo, que o copo estava com Benjamim, os irmãos de José rasgaram as suas vestes. Isso significa que eles ficaram profundamente angustiados. Profundamente angustiados. Essa atitude também não deixa de ser uma expressão de amor que eles nutriram pelo seu irmão mais novo. E também por seu próprio pai, que sofria terrivelmente, que já estava sofrendo a morte de José. Iria sofrer terrivelmente se algo de ruim acontecesse também com Benjamim. Então, com jumentos carregados, eles retornaram à cidade egípcia. Gênesis 44, do versículo 14 ao 22, vai mostrar a defesa. Eles se defendendo, e Judá, tomando novamente a atitude de líder, defendendo, fazendo sua defesa. Quando eles chegaram à casa de José, seus irmãos prostraram-se diante dele. Essa era uma atitude que expressava que eles reconheciam a superioridade de José e, ao mesmo tempo, eles estavam rogando por sua misericórdia. José os questionou sobre o que havia acontecido. E os irmãos de José se prontificaram em servi-lo como servos. Mas José insistiu que apenas aquele em cuja bagagem o copo foi encontrado é que seria o escravo. Os outros voltariam novamente para a casa de seu pai. A ocasião, o plano de José havia chegado. Aquela era a hora em que seus irmãos demonstrarem se tinham ou não mudado. Era o momento de demonstrar diante de José se eles tinham mudado ou não. Se eles iam permitir que mais um filho de Jacó fosse escravo, ou o que eles iam fazer diante daquela situação. Eles seriam agora egoístas? Ou expressariam um amor pelo seu pai e uma lealdade pelos seus irmãos? O que eles fariam? Foi nesse momento que Judá se aproximou de José, iniciou a defesa em favor de Benjamim. É notável aqui a liderança exercida por Judá nesse episódio, representando os seus irmãos. Alguns comentaristas enxergam essa atitude um prenúncio da liderança que foi confiada por Deus à tribo de Judá,
no tempo da monarquia em Israel. Em sua defesa, Judá reconheceu a posição exaltada de José e, principalmente, entendeu que Deus estava julgando a iniquidade que eles tinham cometido com relação ao modo que trataram José anteriormente. Judá também explicou que ele vai explicar a José que jamais poderia retornar à casa de seu pai sem o seu irmão mais novo. Isso porque seu pai já havia sofrido muito com o fim de um irmão mais velho de Benjamim. Nesse caso, ele estava falando do próprio José. Jacó não suportaria perder o último filho da mulher que ele tanto amava. Judá deixou claro que se Benjamim não voltasse à casa de seu pai, Jacó desceria com tristeza à sepultura. Seria o fim de seu pai. Então, do Gênesis 44, do 23 ao 34, Judá vai tomar a posição de se colocar no lugar de Benjamim, e ele ficaria como escravo. Como parte de sua defesa, Judá ainda falou a José que havia se colocado como fiador de seu irmão e que tinha garantido a seu pai que nada de mal aconteceria a Benjamim. Por isso, Judá propôs a José que ele ficasse como escravo no Egito, em lugar de Benjamim, para que o irmão caçula pudesse retornar em segurança ao seu pai. Sem dúvida, esse Judá não se parecia mais com aquele Judá que negociou o próprio irmão como escravo em Gênesis capítulo 37. Quer entender melhor esse capítulo? Volte aí no canal, capítulo 37. Você vai entender melhor o que está acontecendo aqui nesse texto, né? Tão importante. Muitos estudiosos, eles interpretam a abnegação e o amor sacrificial de Judá como uma tipificação do que faria o membro mais ilustre da tribo de Judá. Em sua expiação vicária, Cristo tomou o lugar dos pecadores. Gênesis 44 termina nesse ponto, preparando o palco para o grande desfecho do plano de José, quando ele finalmente revelaria a sua identidade aos seus irmãos. Deus abençoe a todos. Gênesis 45 estará, é um texto que me emociona bastante. Quando José ele vai se revelar aos seus irmãos. Isso estaremos em Gênesis 45 estudando. Se você está gostando aí do canal, compartilhe, se inscreva, curte, comente, não deixe também de enviar aos seus amigos. E fazendo isso, dando seu joinha aí, o YouTube vai entender que o vídeo tem relevância e vai também apresentá-los e anunciar eles, para outras pessoas. Amém? Deus abençoe sua vida. Estamos juntos pelo reino de Deus.